Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui na 23ª Convenção da ABA Nacional em Brasília, no Distrito Federal, no Espaço Israel Pinheiro. E hoje estamos gravando os nossos podcasts da ABA com muita maestria. Temos as nossas colegas aqui presentes e tivemos um monte de outras entrevistas maravilhosas que vocês podem seguir nos canais da ABA. Sigam as nossas redes sociais da ABA Nacional, conheçam o YouTube, conheçam o trabalho da associação. A associação tem o intuito de promover a advocacia e de difundir os valores e princípios primordiais da cultura educativa, de divulgar o advogado e de disseminar conhecimento. Queridas, muito boa tarde a todos. É um prazer tê-las conosco no dia de hoje. Obrigada pela disponibilidade de vocês e poder vir até aqui compartilhar um pouco do conhecimento. Eu estou com a doutora Paula Rodrigues, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário Municipal da ABA, Rio de Janeiro, e a doutora Laila Rangel, presidente da Multidisciplinar da ABA Duque de Caxias. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Olá, olá. Você que está nos assistindo em qualquer horário do dia, seja da noite. É uma honra estar aqui na convenção da ABA. Estávamos falando sobre o quanto é importante frequentar esse tipo de evento, o quanto a gente consegue fazer conexões. Mais importante até, eu ainda digo que mais importante do que o conhecimento são as conexões, porque é através desses eventos que a gente conhece os nossos parceiros, faz amigos, assim troca como... de conhecimento, né? Com certeza. Entre as próprias áreas que nós Eu, por atuamos. exemplo, aprendo com vocês o tempo todo aqui, enquanto a gente está conversando. É tanta troca, tanta informação, e são experiências indescritíveis. Não apenas de compartilhar com vocês esses momentos, mas de conhecer um pouco da trajetória de vocês. E aproveitando o ensejo, Laila, já que você falou dessa questão da dinâmica da interação, fala um pouquinho da sua trajetória para quem estiver assistindo a gente, conhecer um pouco do seu trabalho. Ok, então, eu sou uma advogada um pouquinho diferente dos outros advogados. Inclusive, eu achava que não era advogada de verdade, tá? Embora, com o OAB e tudo, não era uma advogada de verdade, porque eu não fazia audiências, eu não tinha processos, porque eu me orgulho muito em dizer que hoje a minha religião é o extrajudicial. Então, se você que está me assistindo também tem esse pavor dos fóruns da vida, saiba que existe um caminho, existe uma luz no fim do túnel. Eu atuo no direito imobiliário, atualmente, somente na parte extrajudicial. Atualmente, digo, há pelo menos 7 anos atrás, só nessa área extrajudicial, embora eu já tenha 15 anos como advogada. E assim, eu posso dizer, Fabiane, é libertador. Imagino. Eu sei que você adora uma tribuna, Imagino. mas eu digo que é sim libertador. Embora todo mundo tenha pavor de cartório, eu sou muito fã. Então, eu sou suspeita para dizer, né? Mas eu posso dizer para você maravilhoso. que eu concordo, porque eu tive a oportunidade de realizar alguns procedimentos no cartório. Inclusive, eu tenho uma escrivã que já é afeta minha, que me auxilia nessas Que é questões. muito importante. E a gente, exato, o grau de confiabilidade é Sim. muito importante. E a gente percebe, por exemplo, quando eu tive a infelicidade, infortúnio, infelizmente, de fazer o inventário dos meus pais no cartório, é uma dinâmica muito menos sofrível Também. do que você passar pelo Poder Judiciário fazendo o Quando inventário. a gente consegue ter essa escolha, porque realmente já trabalho há mais de 15 anos com o judiciário e comecei a ir muito para o extra, até pelas inovações que foram trazidas, Sim. que antes nós não tínhamos essas inovações para o extra. Nós ficamos realmente presos ao judiciário. Então, quando começou a mudar a lei e a trazer essa parte toda do judiciário, com os provimentos, com as normas, cada vez mais nós conseguimos ter procedimentos que nós conseguimos fazer no extrajudicial. Sim. Tanto no cartório de notas, no RCPN, como no RGI. Coisas que antes só eram possível, a adjudicação compulsória. Nossa, Só você trouxe uma temática excelente, Eu sabe tenho por quê? fugido do planejamento, Não, foi mas... ótimo você falar sobre isso, porque ontem nós estávamos justamente debatendo com outras colegas que também fazem o extrajudicial. Eu, por acaso, as pessoas até brincam comigo aqui, nossa, Fabiane, você fez o PNIC, a bomba atômica. Eu, por acaso, fiz especialização em advocacia extrajudicial também, para entender um pouco de como aplicar isso nos meus processos pessoais. Sim. E aí, naquela oportunidade, eu vi quão dinâmico é atuar nessa área. Porque você vê funcionar. Às vezes uma usa o capião extrajudicial, por exemplo, uma adjudicação compulsória que não era possível você conseguir realizar no cartório, Paula. Então, assim, mesmo vocês eu sei que vocês vão falar de planejamento sucessório, mas a gente observa que assim, a fluidez dos procedimentos é realmente libertador. Eu sou advogada de cartório também.
Além de atuar no extrajudicial, eu sou advogada de cartório. Então, de cartório de registro de imóveis, eu costumo dizer que é uma cachaça. Uma vez que você bebeu, gostou, dançou, você vai ficar tomando aquilo pro resto da vida. E quando a gente fala sobre esses procedimentos extrajudiciais, a uso capião está na moda, a adjudicação compulsória, mas a gente tem que lembrar que lá atrás o inventário chegou primeiro. Lá atrás, antes do inventário, chegou a retificação diária, que é o 213 da 6.015. Eu cheguei a fazer, na minha época de estagiária, dei entrada em ações demarcatórias, aqueles imóveis que começam nas terras lindeiras de Josefa, terminam no sol poente, Rio, no nunca terminam, os imóveis que nunca terminam. o Rio que corta. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer, através do 213, a retificação diária no Então, a cartório. doutora pegou as transcrições ainda. Então, as transcrições, As transcrições. eu amo esse... Que é bem assim mesmo, né? Eu amo esse nome. Quem gosta de cartório e está assistindo As vai se transcrições. identificar. É muito lindo. Se ama a mata notarial, fala a verdade. É o livro das transcrições das transmissões. Inclusive, o direito registral, eu sou muito fã. Realmente, é uma religião para mim. O direito registral, ele é tão curioso que a gente acha que isso é da agora. As pessoas falam, os cartórios vão cair em desuso, os cartórios vão acabar nada, porque Muito traz pelo muita contrário. segurança De jeito jurídica. nenhum. Contrário. E É um caminho sem volta. Sem volta, Isso, para não- desafogar o judiciário, né? E assim. E trazer segurança jurídica, o Exato. mínimo de segurança jurídica. Então, assim, nós vamos falar sobre Por falar em segurança jurídica, queria que você começasse a falar um pouco do planejamento sucessório. O que você fala para mim, assim, traz para os nossos telespectadores, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que nos assistirão oportunamente, a importância de um planejamento sucessório. Já que a gente está falando dessa dinâmica do inventário no cartório, de como isso veio dinamizar, de como isso trouxe celeridade, desafogando o poder judiciário, otimizando os trabalhos da advocacia. O que vocês têm a dizer com relação a essa importância? Justamente esse ponto que você trouxe. Então, a Liana, fazendo um alinhamento com a doutora Rangel, doutora Laila Rangel, é justamente isso. O planejamento sucessório, ele usa o extrajudicial. Porque você tem testamento, você tem as doações, você pode fazer também... Então, quando nós estávamos combinando que a gente ia falar, nós estávamos, na verdade, ontem falando sobre holding. E o tanto que a holding, a moda da holding, foi prejudicial para o planejamento sucessório. Eu sei que isso é polêmico. O pessoal vai comentar, vai me arrasar. Tinha um colega de holding aqui ontem, vou trazer ele para falar com Ainda bem vocês, que hein? ele foi embora. Porque eu não sou fã de holding. As pessoas não compreendem o que é uma holding e a responsabilidade que ela traz. Não, e nem tudo você pode botar numa holding. claro Não que é não. qualquer família que você pode fazer uma holding, não. Não, e as pessoas precisam entender que a holding tem que ter manutenção, não é assim. Exatamente. E aí nós Não é só lançar e deixar Não, por você isso tem mesmo. que ter um contador, você tem um gasto mensal. Manutenção da holding. Manutenção da holding. E aí, o que acaba acontecendo? Nós vamos falar um pouquinho sobre as opções para o planejamento sucessório. Não é só a holding. A gente fala planejamento sucessório, a pessoa fala, eu gostaria de fazer uma holding. Não é só uma holding. Logo a Nós holding. podemos, sim, trabalhar o planejamento sucessório através de um testamento. Ah, mas testamento é coisa de velho. Ninguém quer fazer mais jeito testamento, nenhum. porque testamento não serve Pelo para contrário. nada. Quando o testamento é uma forma segura, é uma maneira segura, porque às vezes a pessoa não quer que os familiares saibam ali da vontade dele, da divisão do Segura e patrimônio. eficaz, não é, Laila? Eficaz e que, no momento, em vida, né, na verdade, ela não vai produzir efeitos em vida, porque às vezes a pessoa não quer fazer a doação em vida. Até pelo imposto, porque Sim. mas eu não quero fazer porque, cara, eu vou gastar realmente. Você tem que pagar o imposto. Você vai optar pela doação, você tem que pagar o imposto de doação. Já o testamento, você consegue planejar para o futuro, que é após a sua morte, sem pagar esse imposto. Você vai pagar as custas do testamento, Claro. de acordo com os valores, com os bens que você tem ali. Mas é bem menos do que seria um ITCD, que já é o caso da doação. E A aí, própria doação com reserva de usufruto, ela implica também. Aí ainda tem um acréscimo. Se Ainda você tem um tem um acréscimo. acréscimo de Eu imposto. fiz para uma amiga minha no extrajudicial, porque como ela já tinha perdido o pai, tinha perdido o irmão, só tá ela e a mãe, então a modalidade mais prática que elas encontraram de não reverberar esse sofrimento no futuro Sim. foi dessa forma. E achei Evitar o interessante. inventário. Eu achei interessante vocês trazerem essa dinâmica do planejamento sucessório no âmbito de, não é excluindo a holding, eu acho que cada um de nós escolhe a maneira que melhor se Patrimônio, adequa a aplicar o seu família. patrimônio e trabalhar. Mas o que eu queria perguntar para vocês,
Quais são as modalidades mais seguras? E também não acho que testamento seja coisa de velho. No planejamento sucessório, para garantia da eficácia dessas famílias e efetividade do seu patrimônio. Olha, eu gosto muito do testamento e da doação. Acho que são maneiras, inclusive simples, de fácil compreensão para aquele que contrata o serviço também. O que a gente precisa se atentar muito no testamento? Nós combinamos aqui de falar algumas coisas que vocês precisam se atentar quando forem fazer esses instrumentos, porque também não eu vou chegar lá e vou fazer um testamento, né, Paula? Eu não vou fazer o testamento, quero deixar tudo para meu gato. Se você não tiver o específico, você pode realmente vir a ter esse testamento invalidado, mas não pelo instrumento em si, mas por quem está fazendo esse instrumento. A destinação. E quem, no caso, vai fazer. Quem está elaborando o instrumento. Entendi. Essa aqui é a questão. A pessoa realmente tem que saber como elaborar esse instrumento, senão ele pode ser reduzido ou até mesmo invalidado lá na frente. Sim, invalidado. Por conta da limitação à parte disponível, você precisa observar ali a existência de herdeiros necessários. Existem cláusulas que podem ser colocadas tanto na escritura de doação quanto no testamento, que são a impenhorabilidade, a incomunicabilidade e a inalienabilidade. Inalienabilidade, a gente estava conversando e eu me lembrei de um caso que eu tive no cartório há muitos anos atrás, que foi sobre, queriam fazer uma escritura, um testamento, queriam colocar inalienabilidade, e o cartório aconselhou. É importante que os cartórios aconselhem, e nós como advogados também, a gente precisa aconselhar o cliente sobre o tamanho do impacto que uma cláusula de inalienabilidade tem. Porque muito grande. No futuro você só vai poder cancelar judicialmente. Então os cartórios hoje, inclusive, estão usando como um praxe do trabalho ali no testamento e na doação, de, além de orientar, pedir uma justificativa. Por que você quer colocar essa cláusula de inalienabilidade? Tem algum problema? Porque senão não exatamente. vai. Até por uma questão de segurança jurídica, o que vocês trouxerem do caráter de... E se forem herdeiros necessários, você tem que justificar. Claro. Porque se for Deus, você está, justamente como você está conversando lá fora, você está limitando os direitos daqueles herdeiros necessários. Direito de propriedade, então, né? por que a inalienabilidade? Ele é perdulário? Ele vai vender os imóveis? Por que você está impondo essa limitação? Tem que colocar essa justificativa. Hoje legalmente não tem nenhuma objeção, mas os cartórios estão usando isso como uma prática, e é muito legal. A doação, no contrário senso, eu faço isso em vida. E uma das coisas que a gente tenta conscientizar o nosso cliente é de que você está transmitindo o seu patrimônio. Ele vai deixar de ser seu. E isso é muito importante, porque o que acaba acontecendo? Eu também já vivi uma experiência, um senhor chegou lá no cartório e aí eu escutei ele chamando o escrevente, falando assim, eu quero vender tal imóvel. E aí o escrevente pediu uma certidão de R$11 e quando viu estava em nome de outra pessoa. Ele perguntou, mas quem é fulana? Aí ele falou, é minha filha. Tudo que eu compro, eu coloco em nome da minha filha ou eu dou para minha filha. E aí a filha foi no cartório e falou, eu não vou fazer nenhuma venda porque o imóvel é meu. Então, é uma coisa que a gente precisa, sim, já vai pagar o ITD antecipadamente, vai reduzir esse sofrimento de ter que fazer um inventário, porém, nós vamos ter esse bem transmitido imediatamente. E aí, o que eu acredito ser uma boa solução? O usufruto. Você pode botar vitalício, você pode botar esse usufruto vitalício. Então, nesse caso, ele não vai continua não podendo vender, porque a propriedade, ele passou... Porém, ele vai poder utilizar. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode morar, ele pode emprestar, ele só não vai poder vender. Sim, exatamente. E aí, usufruto, eu acho que é importante a gente pontuar, até para a gente poder terminar por conta do tempo. Usufruto, gente, não é usos e frutos. Usos e frutos não existe. Não existe escritura de usos e frutos, aquela que a avó faz. Achei ótimo você falar sobre isso pra gente encerrar. Para que nunca mais ninguém consiga vender. As pessoas não têm conhecimento, eu já escutei isso, não, que eu quero colocar para usos e frutos, para que pro resto da vida ninguém consiga se desfazer do bem. E é muito interessante trazer essa dinâmica. Não, vai morrer ali, vai morrer quem vai ficar como usufrutuário vai morrer nele. Essa cláusula, a partir do momento que ele... Tanto que não vai ser feito o inventário. Exatamente. A partir do momento que ele falece, a propriedade vai se consolidar naquele que a recebeu
pela doação. E por isso você vai, como ela bem, a doutora sabe que trabalha mais em cartório, então vai ser extinto esse usufruto e essa propriedade vai se consolidar. Mas as pessoas não têm esse pensamento. Elas acreditam que vai passando por gerações, por gerações. Na verdade, o tal usos e frutos, na verdade, é a inalienabilidade. Só para encerrar minha participação, porque eu adoro essa história. Eu recebi um cliente através de uma tabeliã amiga e o cliente pediu, porque depois do usos e frutos, nós vamos lançar a escritura Tutti Frutti. Então, gente, é isso. Planejamento sucessório, nós temos muitas outras. Olha, foi maravilhoso conversar com vocês. Deveriam pensar muito no pacto antinupcial. Eu sabia que a Laila ia ser extremamente divertida nesse podcast, porque ela é uma pessoa extremamente divertida, espirituosa. Paula, muito obrigada também pela sua disponibilidade. Muito. Eu fico muito satisfeita e muito feliz, porque não é só essa troca que eu tenho tido com todos vocês de forma muito pessoal, mas é tanto aprendizado e essa construção das experiências que a gente tem ao longo da vida que a gente consegue transmitir ao colega. Eu acho que não tem nada de mais valioso na vida. Duas coisas que eu considero muito valiosas na nossa relação pessoal com as outras pessoas. São as relações que nós construímos e o conhecimento que a gente adquire. Sim. Porque a troca, você tem experiência que eu não tenho, eu tenho uma experiência que você não tem, e isso é muito dinâmico. Vocês querem conhecer um pouco do trabalho delas? Vocês podem falar a rede social de vocês? Sim, podem divulgar? Pode falar primeiro. Advogada Paula JAGL, e tem também o meu site, que é Paula JAGL Advogada. E você, Laila? E a minha é ADV de advogado, Laila Rangel. Meu Laila é com Y, muito importante. E também sigam o Instagram da Comissão Multidisciplinar da ABA-DC. É exatamente isso, Comissão Multidisciplinar da ABA-DC. Fala o Insta da sua comissão também. Imobiliário do Rio de Janeiro, RJ. E sigam a nossa comissão também. Estaremos assim... Estaremos recebendo vocês no Rio de Janeiro ano que vem. Maravilhoso. Com certeza, a nossa próxima convenção vai ser no Rio de Janeiro. Eu conversei com a doutora Paula Rodrigues e a doutora Laila Rangel. Muito obrigada, até breve. Nos encontramos logo.